Então, aí está a lei, né? Definição do que é bebida alcoólica. É só digitar lá. Decreto 6871 de 2009. Você digita ali no buscador e já aparece a lei, né? É uma lei bem extensa, que trata não só de bebida alcoólica e também de bebida não alcoólica. Então, tudo que é bebida está nessa lei aí de 2009. Teve alguns itens que já foram modificados em 2015, 2020, 2019. Mas se você entrar aí nessa lei, ela já apresenta o corpo, né, que ela é baseada numa outra lei, mas as próprias modificações que foram feitas nela estão riscadas e embaixo já está corrigido, tá? Então é só digitar aí que você já vê ali toda a legislação sobre bebida fermentada. Nessa lei, está dividida nesses quatro grupos. Então, falou fermentada, apenas o mosto, ou seja, o líquido açucarado é fermentado e depois ele já é ingerido. Então, você tem a mais famosa de todas, a cerveja, vamos dizer assim, a segunda mais consumida, o vinho. Daí você tem cidra, que é o fermentado de maçã. Vinho, obviamente, fermentado de uva, né? Por isso que fala vinho, que vem de vitis vinífera, né? Hidromel, fermentado de mel. E outros fermentados aí, menos conhecidos. Após essa aula, a gente vai entrar depois em destiladas, né? Destiladas. Você tem aguardente de cana, cachaça, uísque, rum, araque, conhaque, a bagaceira, que é um fermentado é um destilado de uva, tequila, destilado do agave, tiquira, destilado da mandioca. Aí tem uma série de destiladas. O terceiro grupo, obtidas por mistura. Batidas, coquetel, o tal do martini, amargos, que tem vários aí, jurubeba, né? Campari, cinzano. Então, são bebidas, e todas as batidas também, né? Então, são obtidas por mistura. E o último grupo lá embaixo, as retificadas. Vodka, genebra, gin, Steinegger, Aquavit. Tem várias aí. Então, são esses quatro grupos. Hoje nós vamos tratar especificamente das fermentadas, tá? Cerveja, a gente já viu aula passada, é a fermentada mais comercializada. Além dela, tem algumas aí menos conhecidas. Sonte, é uma cerveja de arroz. Ô, tailandesa. Bino Buran, filipina. Kanji, uma cerveja índia, né? Kombi, obtida a partir da fermentação do milho germinado. Então, são bebidas parecidas com a cerveja. Mazata, bebida africana. Chicara, da América do Sul, também obtida do milho. Cuva, uma bebida da América do Sul, obtida da fermentação do feijão. E além dela tem várias outras, ó. Gingibia, inglesa. Sora, peruana, obtida de milho. Pombe, de milho. Oquiléu, obtida de arroz, melaço, leite de coco. Gingibia, obtida de solução açucarada na presença de gengibre. Gingibia. E assim por diante. Aí a gente vai ter também o vinho, né? Obtido, obviamente, da uva. Aí você tem uma discussão aí, né? Então, alguns autores defendem que só falou vinho deve ser de uva. Outros falam em indicar o nome da fruta. Por exemplo, vinho de jabuticaba, ou vinho de banana, vamos supor. E outros falam que o certo, quando não for uva, é falar fermentado. Então, fermentado de jabuticaba, fermentado de banana, tá?
Então tem essa pequena discussão aí, mas falou vinho, a gente vai lembrar sempre de uva, da vitis vinifera. Além disso, hidromel, que é o fermentado de mel, tá bom? Então falou hidromel, fermentado de mel. Saquê, fermentado de arroz. Aí o saquê, muito consumido aonde? No Japão, né? Saquê fermentado de arroz. Com relação ao saquê, é uma bebida milenar, com teor alcoólico em torno de 20, tá? Então, muito acima do vinho. O vinho vai ter em média 12, né? O saquê você percebe que ele é mais alcoólico do que o vinho, tá? Em torno de 20. Até o século V antes de Cristo, como era feito o saquê? Mascava-se o arroz e depois cuspia-se em tachos para iniciar o processo de bebida. A nossa saliva contém uma enzima chamada pitialina. Pitialina. A enzima pitialina da nossa saliva é a que começa a degradação do amido, certo? Então, antigamente, e o amido, obviamente, a gente viu lá passada, não pode ser fermentado diretamente. O amido tem que ser primeiro transformado em açúcar para depois ser fermentado. Então, era costume, não só para a fabricação de saquê, mas para a fabricação de fermentado de milho, de mandioca entre os índios, principalmente aqui no Brasil. Então, normalmente mascava-se uma parte desse milho, desse arroz, dessa mandioca. A hora que você masca ela, a enzima libera a enzima pitialina, que é uma amilase, e a hora que você gospe isso no tacho, que já vai ter outra quantidade de milho, ou de arroz, ou de mandioca, inicia-se a sacarificação, ou seja, o amido é quebrado em açúcar pelas enzimas presentes na saliva. Então, era assim que era iniciada a fermentação. Após isso, as próprias leveduras presentes no mosto já começam a fermentação. Então, você vai ter também, entre os fermentados, fermentado de cana. Só que quando você só fermenta o caldo de cana, você não tem um sabor muito agradável. Então, por isso que as pessoas costumam, no caso da cachaça, né, destilar após fermentar. Cidra, fermentado de maçã, mas às vezes pode ser, segundo a legislação, né, pode ser adicionado até 30% do suco de pera. Então, falou cidra, fermentado de maçã, principalmente, e um pouco de pera é possível, é permitido adicionar. Pulque. O pulque, o que que é? Fermentado da agave. A agave é esse vegetal aqui, tudo bem? Então, quando você pega o caldo desse vegetal e fermenta ele, você tem o pulque. Se você destilar esse pulque, você vai ter a tequila. Por quê? Tanto o pulque quanto a tequila são feitas com o suco da agave, certo? Então, isso por que eu estou falando? Porque mais para frente a gente vai ver aí que muitas bebidas fermentadas, quando destiladas, dão origem a outra bebida, a própria cerveja. Se você destila a cerveja, você tem o quê? O uísque, certo? Então, se você pega uma cerveja e faz a destilação dela, você tem o uísque. Mas, obviamente, o uísque tem que ser envelhecido, então tem outras regras aí, tá? Mas todo fermentado você pode posteriormente destilar ele. Aí um outro fermentado, mescal, proveniente de plantas, né, do cactus. O sorgo. O sorgo também tem bastante açúcar, tá? Então, você tem o sorgo granífero, que produz os grãos, e o sorgo sacarínico. O caule dele, do sacarínico,
é cheio de açúcar. Tanto é que até utilizaram uma época para fazer etanol de sorgo, tá? Então, você pega esse caule aqui, moe ele, e você vai ter o suco doce. Com o suco doce, você faz uma bebida também chamada de sorgo. É feito na Manchúria. E entrando um pouco mais em detalhe, aqui a gente vai ter o hidromel. O hidromel, o princípio dele é básico. Você pega o mel, dilui ele em água e fermenta ele, e você tem o tal do hidromel. Porém, tem muitas variações. Por quê? Porque o hidromel, na verdade, considera-se ele a bebida mais antiga, a mais antiga do mundo, desde a época do Neolítico. Porque as pessoas, os homens, né, vamos dizer, os homens da cavernas, assim por dizer, né, coletavam o mel e armazenavam ele. Só que se você armazena esse mel e chove em cima depois, ou seja, esse mel é diluído em água, ele já começa naturalmente a fermentar. Então é considerada a bebida mais antiga do mundo, tá? Muito consumida pelos celtas, saxões, pelos vikings e pelos maias. Então, culturas antigas são grandes consumidoras desse mel. Também existia uma tradição dos casais recém-casados deveriam consumir essa bebida no primeiro ciclo lunar, para obter o quê? O nascimento de um filho varão. Daí que veio o nome lua de mel. Então, a pessoa consumia hidromel durante o primeiro ciclo lunar após o casamento, e daí tinha a tradição que isso daí originaria um filho varão, que na época era muito importante. Com relação à legislação, também está ali naquela lei que a gente falou, né? O decreto de 2009, como a gente viu, já é uma modificação do decreto de 94. Então, a última lei, o último decreto é 2009. O penúltimo era o de 94. E o que é hidromel? Hidromel, por definição, é uma bebida que contém entre 4 e 14% de álcool, obtida após a fermentação do mel de abelha, sais nutrientes e água potável. Então, é isso, é o hidromel, entre 4 e 14% de volume final de álcool. Uma receita básica e muito conhecida. Você pega 2 litros de água, acrescenta 1 litro de mel, 5 gramas de fermento, suco de limão, de 1 limão, suco de 1 laranja e um saquinho de chá preto. Então, é uma bebida que não é difícil de fazer, né? Podemos fazer em casa. E, e resulta um aroma muito interessante. Daí, além do hidromel tradicional, você tem alguns que são misturados com frutas e outros com especiarias. O tradicional, você tem o seco, o semidoce, que tem um pouquinho ainda de açúcar residual do mel, e o doce, uma quantia maior de açúcar residual do mel. Os misturados com frutas, a gente chama melomel. Porém, tem alguns que têm um nome específico. É que nem o vinho. Fermentado de uva, a gente chama de vinho. Hidromel de uva, a gente chama de piment. Hidromel de maçã, Saison. Hidromel de framboesa, amora, morango, de berry. Ou seja, nesse hidromel aqui foi acrescentado pedaços de maçã, ou de uva, ou framboesa, ou amora, ou morango, de acordo com a receita. Além disso, você tem os hidroméis, onde é acrescentado especiarias, ervas, vegetais, pimenta, canela, diversas especiarias aí que a gente vai ver daqui a pouco, e a gente chama esse tipo de hidromel de Metlin. Aí um exemplo de hidromel, né? Você coloca naquela quantidade, de acordo com a receita. Normalmente é 1 de mel para 2 de água. Se você quiser o hidromel um pouco mais forte.
ou uma de mel, uma parte de mel, para 3 de água, para você ter um hidromel um pouco mais fraco, tá? E a partir do momento que você acrescenta frutas, você tem o melomel. Aqui, por exemplo, ele acrescentou uva passa e pedaços de laranja, certo? Nesse aqui ele acrescentou pedaços de pera, dá para ver lá em cima a pera boiando, tá? Nesse aqui, maçã picada. Então, melomel é o hidromel que tem frutas. Outros tipos, alguns tipos específicos de melomel. Acerglin é o hidromel onde é acrescentado aquele xarope do bordo. O bordo é aquela árvore que possui bastante seiva açucarada, né? Que está na bandeira do Canadá. Então, aquela árvore da bandeira do Canadá é o tal do bordo, né? Que dá aquele... A seiva dela é muito doce. Então, se você misturar aquele xarope com o mel, você tem o acerglin. Bilbemel, segundo aqui. Hidromel onde é acrescentado mirtilos. Famoso blueberry. Blueberry. E às vezes até a flor do mirtilo. É. Black Mad, o hidromel onde é acrescentado groselhas, frutas de groselha. Pochete, o hidromel caramelizado. Obviamente, você pega uma parte desse mel e queima ela, como se você tivesse feito um caramelo mesmo. Queima ela numa panela, tá? Não pode ser todo hidromel, é apenas uma parte, tá? Então, vamos lá, você vai trabalhar aí com 1 quilo de mel, você queima, tosta ali 200 gramas, uma parte, ou 100 gramas, de acordo com a sua receita. Porque se você queimar todo o hidromel, a levedura não consegue fermentar depois. Então, você queima só uma parte e isso vai produzir um sabor que vai lembrar um caramelo, chocolate, bem interessante também esse hidromel. E depois você mistura com o resto de mel, né? E depois faz a adição de água, 2 para 1 ou 3 para 1. Bullshit mel, o hidromel onde é acrescentado framboesas, amoras e bagas do sabugueiro. Bragot ou braquete. Um hidromel onde você acrescenta lúpulo. Lúpulo a gente viu aula passada. A flor do lúpulo, que vai inclusive na cerveja, né? Então você pode acrescentar só o lúpulo ali, ou o malte. Daí você tem infinidades desse tipo de hidromel. Por quê? Você tem um lúpulo, a gente viu lá passada. Lúpulo que lembra flor, lúpulo que lembra lúpulo cítrico, lúpulo amadeirado, lúpulo mais doce, né? Então você tem uma infinidade de lúpulo e você pode fazer milhões de combinação, colocar 2 tipos de lúpulo, 3 ou 4, né? Então esse Bragote aqui é bem interessante também. Capsicumel, hidromel onde você coloca pimenta. Obviamente, você pôr uma pimenta picante, ele fica ardido mesmo, tá? Mas você pode trabalhar aí com pimenta biquinho, essas pimentas mais aromáticas e menos picante. Também dá um hidromel bem interessante. Sizer, hidromel feito com mel e suco de maçã, tá? Então, no Sizer é o suco da maçã com mel. Pega a maçã, extrai o suco dela, adiciona mel, depois água e fermenta. TSG, Sornak, é um hidromel polonês, feito com 3 águas para 1 de mel. Dandagre, hidromel do Nepal, combina ervas e especiarias que só tem lá no Himalaia. Joniak, hidromel polonês. Aqui ele trabalha com 1 para 1, ou seja, vai dar um hidromel forte, uma quantidade de água para 1 de mel. Eu tinha falado em uma de mel para 2 de água, que é meio a meio. Se é meio a meio, vai dar um hidromel super forte, tá? Às vezes acima de 15, 16, 17%. Nossa legislação permite até 14%. Mas existem hidromel com 15, 16, 17%, tá bom? Great hidromel, o Great hidromel, é hidromel envelhecido.
Como envelhecido? Normalmente em barril, pode ser barril de carvalho, barril de amburana, barril de amendoim. Esses barril que a gente usa para envelhecer bebidas destiladas, né? Medovina, hidromel croata, acrescentado de especiarias. Metlin, Metlin, muito famoso, tá? Isso aqui. Então, você adiciona o que ao seu hidromel? Diversas coisas, olha lá. Ó. Gengibre, chá, casca de laranja. Se for casca de laranja, sem aquela parte branca, tá? Que aquela parte branca lá é amarga. Tem que tirar a casca e só, ou queima a casca. Você pode pegar a casca e colocar no forno aí, queimar ela, tá? Ou você retira aquela parte branca é amarga, não pode ir junto. Noz moscada, coentro, canela, cravo, baunilha, ou seja, é uma infinidade de especiarias. Você pode, de acordo com o seu gosto, adicionar 2 especiarias, vamos lá, baunilha e casca de laranja, ou baunilha e gengibre. Isso é de acordo com a sua preferência. Por quê? Por que isso? Porque o hidromel natural, ou seja, só com água e mel, ele não tem um gosto muito específico, tá? Então, por isso que existem essas infinidades aí de variações, porque ele absorve muito o gosto do que você adiciona nele, seja um cravo, uma canela, uma baunilha, tá? Ele absorve, tem essa capacidade de adicionar, de absorver o gosto, né? Midos, hidromel lituano, feito com flores de cravo, broto e bagas de zimbro. O zimbro é um parente do pinheiro, né? A gente vai ver mais para frente, ele dá uma flor, uma fruta avermelhada, muito comum na Europa, tá? O zimbro. A gente vai ver daqui a pouco. E às vezes eles pegam um destilado de hidromel e mistura com o hidromel, entendeu? Então pega uma parte de hidromel, depois a outra destila ele, vai ter um destilado fortíssimo, né? Com 75, daí mistura os dois. Aliás, isso ocorre também no saquê, viu? O saquê é uma mistura do fermentado de arroz e o destilado de arroz. Então tem saquê aí com 20, 25%, que foi acrescentado, você fez lá o saquê, lá tá pronto, daí você acrescenta um pouco mais de álcool. Desse teor alcoólico aí que era 10, 11, 12, você aumenta ele para 15, 20. Adiciona o próprio álcool do arroz, para não dar variação no sabor, né? Então você consegue com isso aumentar a concentração alcoólica. Morat, hidromel de morangos. Muito bom também, deve ser isso aí. Nunca tomei, mas é. Mussum. Na verdade, é o que eu falei, é um hidromel que você mistura com vinho. Então, você pega um vinho, normalmente um vinho com teor alcoólico alto, e mistura com hidromel. Miode, hidromel russo. Miode é disponível na versão tradicional, o envelhecido, imagina o preço, envelhecido de 12 até 50 anos. Em recipientes herméticos, criando produto tal, tal, tal. E o fervido também. Então, você pega o hidromel, ferve ele, ferve o mosto, tal qual a gente fez lá na cerveja, tá? Depois, na hora que você ferve ele, você concentra, né? Porque escapa a água, depois você coloca de novo a água de volta. E mistura ervas. Então, seria um hidromel um pouco parecido com a cerveja, tá? Pimente. Hidromel com uvas. Você pode aí ter uma infinidade também uma infinidade de hidroméis. Por quê? Porque você pode misturar diversos tipos de uva, inclusive uva passa. Então você pega seu hidromel, acrescenta a uva passa. Essa uva, se for uma uva vermelha, né? Uma uva com casca ou uma uva passa vermelha, o que acontece? Ela transmite a cor a cor roxa, né? E daí, nesse caso, seu hidromel fica parecendo realmente um vinho, fica com a cor do vinho.
Hidromel mais avermelhado ainda, com a presença de groselhas vermelhas. Rodomel. Rodomel, você pega o hidromel, acrescenta pétalas de rosas. Daí você vai ter um hidromel também, com o tempo, né? Esse daqui também você não pode, tem que deixar lá na presença das pétalas durante algum tempo aí. Você deixa lá, sei lá, 2, 3, 4 meses aí, o hidromel começa a ficar a cor da rosa. Então ele passa a coloração da rosa para o hidromel. E também é um gosto, né? Hidromel com framboesas é o rubamel. Cima, o hidromel finlandês, onde é acrescentado limão, daí ele quebra a doçura, né? Quebra um pouco a doçura. E aí vários exemplos, ó. Normalmente, tanto para hidromel quanto para vinho, se a pessoa for fazer artesanal, o ideal é trabalhar com vidro. Por quê? O vidro é o recipiente mais adequado. Lógico que ele é mais caro, né? Mas ele não deixa sabor. Se você trabalha aí com um recipiente de plástico, o plástico confere sabor. Ainda mais nessa que é uma fermentação lenta, uma fermentação que normalmente é feita em 6 meses, 9 meses, um ano, fermentação de até 2 anos. Se você está trabalhando aí com um recipiente de plástico, o plástico acaba liberando sabores para a sua bebida, tá? Então, o ideal é vidro. Se não tiver vidro, o segundo é o inox, né? Fermentação industrial é feita em aço, né? Ou inox ou aço. Em último lugar, o último de todos, o plástico. A vantagem do plástico é que ele é mais barato, né? Mas o plástico acaba liberando sabores, principalmente no caso do hidromel, com uma fermentação lenta aí. Aí você tem o quê? Coloração diferente, né? Você pode, inclusive, trabalhar com, obviamente, você trabalha com mel de eucalipto, vai dar uma coloração mais escura. Você trabalha com o mel de laranjeira, é um mel mais claro. O mel de silvestre também é um mel mais claro, tá? E, paralelamente, aqui, o que acontece? Ele adicionou, ó, não dá para a gente ver daqui, mas provavelmente é uva ou amora. No nosso caso, aqui no Brasil, você pode adicionar jabuticaba, que a jabuticaba libera uma coloração violenta também, né? Esse daqui, provavelmente, laranja, não dá para ver, né? Ou limão, e, enfim. Cada um tem uma coloração diferente aí, conforme a foto. Aqui também, olha aí. Então, né, aqui são 6 garrafas de hidromel. Hidromel, esse aqui esse é o puro. Não dá para ler ali, mas cada um deles é um sabor. Esse aqui provavelmente é o dark, o queimado, né? É feito com mel parcialmente queimado. Enfim, cada um é um tipo de hidromel diferente. Certo? Agora, saindo um pouco do hidromel, e entrando aí um pouco na parte de vinhos agora, tá? Que é vamos dizer, a segunda bebida. Depois da cerveja seria a segunda bebida mais fermentada, apenas fermentada, mas consumida, né? Primeiro a cerveja, segundo o vinho. Na nossa legislação, o vinho é dividido em duas classes: vinho de mesa, vinho espumante e vinho licoroso. Então, são essas três grandes classes. O espumante, obviamente, é o que vem com gás dentro, né? Com CO2 dentro, normalmente, acrescentado CO2, ou pode ser um espumante natural. E o licoroso é o que possui o quê? Além do vinho, uma quantidade de açúcar aí, ou de álcool, maior do que a fermentação natural confere.
Com relação ao álcool, o vinho normalmente tem entre 10% a 13%. A gente viu lá que o hidromel era entre 4% e 14%. Falou vinho entre 10% e 13% de álcool. E aí algumas classificações. De mesa, você vai ter vinhos comum, frisante ou gaseificado, especiais, nobres. Vinho leve, com graduação alcoólica baixa, entre 7% e 10%, vinho leve. Champanhe é o espumante, a gente vai ver ali na frente que realmente o de champanhe é o que é feito na região de Champagne, que nem todo espumante é feito lá. Aqui no Brasil você tem vários espumantes, mas que não são champanhe, devem ser chamados de espumante apenas, tá? O ideal é chamar vinho com gás de espumante, a não ser os que foram feitos lá na França, na região de Champagne. Licoroso é o vinho doce, entre 14% e 18% de graduação alcoólica. E o composto. O composto é jurubeba, vermute, quinado. São vinhos que, além do vinho, possuem alguma planta aromática, jurupinga. Essas plantas, esses aromáticos aí podem ser de origem animal, mineral, pode ser acrescentado álcool etílico ou açúcar. Então, você tem vários aí vinhos compostos, né? Tal do vermute, famoso vermute. Quanto ao teor de açúcar acrescentado, isso também vale para o hidromel. Se após você produzir o seu vinho, você tiver 5 gramas ou menos de açúcar por litro, você vai ter um vinho seco. O demi-seco vai ter entre 5 e 20 gramas de açúcar por litro, e o suave é o doce. É aquele um que, infelizmente, muitas vezes resulta em dor de cabeça. Então, o vinho doce possui mais de 20 gramas de açúcar por litro, certo? Então, seco, meio doce e suave, doce. Suave é o doce. Quanto à cor, tinto, elaborado a partir de variedades de uvas tintas. De acordo com o tipo da variedade da uva e da maturidade dela, quanto mais madura, mais vermelha, mais rosada, né? Então, você vai ter aí diversos tipos de coloração diferentes, de acordo com sua uva, tá? O branco é produzido a partir de uva branca ou a partir da uva tinta, sem a presença da casca, certo? E o rosado, o que é o vinho rosado? É um vinho que você mistura o branco com o tinto, dá o rosado, que é um intermediário, uma cor intermediária. Outras classes, que a gente já tinha visto ali atrás, né? Vinho com baixo teor alcoólico, de 5% a 7%. Vinho licoroso, mais de 20% de graduação alcoólica. Dentre os licorosos, tem alguns vinhos famosos. Por exemplo, vinho de Marsala, produzido na cidade de Marsala. Vinho do Porto, produzido na cidade do Porto. Vinho de Xerez, produzido na cidade de Xerez, na Espanha. Vinho do Porto é Portugal. Vinho de Málaga, produzido na cidade de Málaga, país Espanha. Então, são exemplos de vinho licorosos. Então, o vinho do Porto, ele é mais doce que o vinho normal
e também é mais alcoólico do que o vinho normal. Vermute. O vermute contém uma planta chamada losna, também conhecida como absinto. Essa losna é um constituinte aromático, dá um sabor, tá? É uma planta, uma erva aí. O quinado contém quina, a jeropinga é elaborada a partir de um fermentado de uva com adição de álcool etílico, cuja concentração não deve ultrapassar 18%. Então, a jeropinga, pela lei, é até 18% de álcool e, no mínimo, 7 gramas por litro de açúcar. Aqui o que a gente já tinha visto lá, né? A graduação, a legislação nacional, vinho entre 10% a 13% de álcool, pode ser gaseificado, daí você dá origem ao tal do vinho gaseificado, né? Ou espumante, também conhecido como espumante, e o licoroso. Se for licoroso, olha a diferença. O vinho normal de 10 a 13. O licoroso de 13 a 18. Ah, pastor, então você pode ter um vinho acima de 13? Pode. Só que daí ele é chamado de vinho licoroso. Por quê? Teor alcoólico maior que 13. Entre 13 e 18. Certo? Então, esses foram os vinhos.